Ótima noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém. Irmãos, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por estar aqui conosco e estar aprendendo um pouco mais sobre oração. Irmãos, eu tenho sempre falado sobre isso, né? Mas mais uma vez eu repito, é absolutamente necessário que nós aprendamos a orar. É absolutamente necessário que nós tenhamos uma vida no Espírito. Enfim, tantas coisas são necessárias, sabe? Não cede, nós precisamos saber, nós precisamos trabalhar nesse sentido, não é? Então, agradeço aos irmãos que estão aqui, que estão ouvindo, que estão compartilhando esse vídeo, que estão se inscrevendo, que estão acionando o sininho para poder não perder nada do que a gente posta aqui. Muito obrigado e vamos dar continuidade nas nossas lições sobre oração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por cada luta, cada vitória, porque sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados segundo o propósito do Senhor. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos transformado dia a dia para sermos instrumentos nas tuas mãos, para levarmos a tua palavra, para manifestarmos a verdade do Senhor neste mundo que tanto precisa. Pai Santo, em nome de Jesus, gere cada vez mais esse encargo nos nossos corações. Pai Santo, que a cada dia mais nós possamos nos fechar no nosso quarto, possamos, Pai, falar com o Senhor em secreto, com o modo correto, com o coração correto diante do Senhor, para que possamos vivenciar, para que possamos experienciar um relacionamento com o Senhor, para que possamos, Pai, ter a experiência de termos as nossas orações respondidas. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço, fale aos nossos corações essa noite, revele-se a nós, para a honra e glória do teu nome e para benefício nosso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na terça-feira passada nós falamos e a ênfase, na verdade não só na terça-feira passada, nós estamos observando as orações, aliás, nós não entramos nas orações de Cristo, do apóstolo Paulo, orações de Pedro, não é? Nós não vimos isso ainda. Mas já adiantei para os irmãos que a oração ela pouco se refere ao orador, aquele que está fazendo a oração. A oração, desde que nós começamos o nosso estudo, nós percebemos que a oração ela é muito voltada para fora, para a necessidade do outro. Tanto que na terça-feira passada nós falamos sobre aquele amigo que um amigo vem de longe e esse amigo que recebe esse amigo que vem de longe não tem o que dar para esse amigo. Então ele vai na casa de um outro amigo com o intuito de suprir a necessidade desse amigo que está viajando. Então, o Senhor nos faz uma lição, nos dá uma lição sobre oração ali. Esse é o contexto, irmãos, daquele texto que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Esse é o contexto. É uma pessoa orando, intercedendo para outra pessoa que está em necessidade. Só que, quando nós intercedemos para uma pessoa que está em necessidade, nós acessamos as riquezas de Cristo para podermos suprir a necessidade do outro. Automaticamente, as nossas necessidades também são supridas. E nós temos verdadeiramente vida, e nós nos assemelhamos a Cristo, que em todo o tempo faz esse trabalho. Não é? Vamos entender um pouco mais disso. Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 9, a partir do verso 36. Mateus, capítulo 9, verso 36. A partir de 36.
Vendo ele as multidões, aqui está falando de Cristo, tá bom? Jesus. Compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, então aqui o Senhor Jesus está instruindo os seus discípulos a que eles possam orar a Deus para que o Senhor mande ceifeiros para a seara. Porque ele se compadece das pessoas que estão aflitas, agindo e como ovelhas que não têm pastor. Ele está instruindo os discípulos a fazer uma oração sobre isso. Irmãos, os irmãos se lembram outro momento em que o Senhor Jesus fala para os discípulos orarem em determinado sentido? Por exemplo, aqui o Senhor Jesus está mandando eles orarem para que mande mais pessoas para a seara. Os irmãos se lembram de Jesus falar assim: discípulos, orem a favor de tal coisa. Se os irmãos se lembram, coloque aí, por favor. Tá bom? Para os irmãos verem, Jesus quase não ensina os discípulos a orar. Aliás, um assunto, não é? Sobre o que eles devem orar. Mas aqui Jesus está indicando um assunto específico. Então esse assunto não é coisa pouca. Esse assunto é um assunto sério. E nós percebemos mais uma vez que esse assunto não diz de nós mesmos, não diz dos discípulos em si, mas diz das pessoas que precisam. Lembra que na nossa primeira terça-feira nós falamos sobre isso? Que as nossas orações não devem ser não devem ser ensimesmadas em demasio, mas nós precisamos sempre estar como boca de Deus para o povo, como intercessor para que as pessoas se aproximem de Deus, para que as pessoas conheçam a Deus, para que as pessoas tenham os seus problemas solucionados por Deus através da nossa oração. Na nossa primeira terça-feira nós observamos alguns descompassos nas nossas orações. E esse foi um dos que eu trouxe. Se você não está assistindo, não está acompanhando na ordem, tranquilo. Mas volte lá nessas de oração, nessa sequência de oração, e vá ouvindo. Se você já ouviu, ouça novamente. De verdade, ouça novamente e coloque em prática. Porque, irmãos, se nós não colocarmos isso em prática, nós seremos como aquele que olha o rosto no espelho e quando vira as costas, logo não se lembra mais da sua própria imagem. É o que a palavra de Deus nos diz. Nós precisamos colocar em prática isso. Então, é isso. Jesus ensina como orar, mas não sobre o que devemos orar. Mas aqui ele está falando um assunto que é caro e que nós devemos orar, que é para que Deus mande mais pessoas para a seara. Inclusive nós mesmos, é claro. Que o Senhor nos trabalhe para que sejamos instrumentos de Deus para solucionarmos, para trazermos paz, trazermos direcionamentos a essas ovelhas, tantas à nossa volta que nós vemos que não tem pastor. Jesus, então, fala para que os seus discípulos orem para que o reino de Deus seja estabelecido. Deus chama, irmãos, aqui então, nós podemos inferir uma coisa.
Deus chama homens para serem autoridades sobre outros homens. Claro, estando debaixo da autoridade de Jesus, debaixo da autoridade de Cristo, sempre. Irmãos, nós precisamos nos colocar, primeiramente nós, claro, nos engajarmos no trabalho, no negócio do nosso Pai, e depois clamarmos para que Deus mande mais pessoas, para também serem engajadas nesse serviço, que é de exercermos a autoridade. A autoridade como autores, não como potestas. Potestade. A potestade é aquele que faz com que a sua autoridade seja obedecida e essa autoridade ela é déspota, ela é uma autoridade mal. Mas a autoridade como construção, a autoridade de autoria é o que nós devemos exercer. Irmãos, coloque isso nos seus objetivos de oração. Coloque isso em prática, comece a exercer, comece a orar. Irmãos, a sua filha, o seu filho, o seu sogro, a sua sogra tem um problema, irmãos, entre verdadeiramente, se feche com Deus no seu quarto e verdadeiramente entre na brecha, como alguns irmãos falam, entre nessa brecha aí e comece a orar para que Deus trate, para que Deus converta, para que Deus limpe, para que Deus transforme as relações, para que Deus dê inteligência, para que Deus, sabe, de verdade. Nós precisamos nos compadecer das pessoas. Então o Senhor nos dá o direito de invocarmos o seu nome em favor das pessoas. A libertação, a salvação das pessoas, o reino de Deus, depende, irmãos, medita nisso, depende da nossa fidelidade quanto a essas coisas que nós estamos estudando. Vida no Espírito, oração, enfim, tantas coisas que nós temos estudados, a nossa contribuição, o nosso nos dar ao Senhor. Deus não vai fazer, irmãos, medita nisso, Deus não vai fazer aquilo que é para nós fazermos. Deus não vai fazer aquilo que é para o que Ele mandou que nós façamos, Ele não vai fazer. Eu observo, irmãos, que muitos de nós não estamos importando com essa colheita. Nós não estamos nos importando com a salvação de almas. No domingo agora, eu falei um pouquinho sobre o que a Bíblia nos diz, que é: não temais aqueles que podem fazer o seu corpo perecer, mas temais aqueles que podem fazer a sua alma perecer e perecer até o inferno. Irmãos, nós estamos preocupados, de verdade, olhamos para nós mesmos, irmãos, objetivos de oração. Se feche com o Senhor e ore nesse sentido. Nós estamos preocupados com as almas, inclusive a nossa, ou nós fazemos alianças, conchavos, com pessoas, com coisas. Nós lidamos, nós temos coisas nas nossas mãos e nós fazemos um mau uso sabendo que ele vai devorar a nossa alma, como isso que eu estou segurando aqui. Se você fizer um mau uso disso aqui, irmãos, isso aqui vai devorar a sua alma, tornando infrutífero, tornando impossível que você possa levar o ministério de Cristo à frente. Porque a Bíblia vai dizer que é um cego puxando o outro cego. Então, irmãos, nós estamos preocupados com isso?
Nós estamos preocupados com a alma dos nossos, com a nossa própria alma. Nós não estamos atentos, irmãos, com a relação direta que há entre nós pedirmos ao Senhor e Ele enviar trabalhadores. Trabalhadores sinceros, trabalhadores honestos. Irmãos, nós precisa fazer parte da nossa oração. Senhor, envia trabalhadores honestos. Senhor, faça de mim um trabalhador na tua obra honesto. Um trabalhador que de fato cumpre o teu querer. Há uma relação direta, irmãos. Senão o Senhor Jesus não teria pedido. Olha, rogai, pois, um rogo é um pedido, assim, mais do que simplesmente uma fala. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ser a resposta para os problemas de muitas pessoas. Nós precisamos ser a resposta, desse ponto em que Deus tem, dessa responsabilidade que Deus colocou nos nossos ombros, colocou nos ombros dos líderes da humanidade, de todos os cristãos. Nós precisamos ser a resposta disso e fazermos e pedirmos isso. Precisamos ser a resposta. Sabe, muitos de nós queremos todas as respostas para nós, mas nós não queremos ser resposta para ninguém. O número de trabalhadores e o tamanho da colheita depende de nós. Depende de nós. Por que nós não oramos mais veementemente nesse sentido? Nós não temos compaixão, nós vemos as pessoas andando torto à direita, como ovelhas que não têm pastor, e nós simplesmente não nos toca, não nos move, nós não nos interessamos muito. Ou nós estamos simplesmente desobedecendo. O Senhor já nos ensinou, já nos falou que nós devemos ser resposta, nós devemos ser esse trabalhador, nós devemos orar para que Deus mande mais trabalhadores e nós simplesmente negamos o chamado de Deus. Em desobediência. Sabe, irmãos, que o Senhor possa nos trabalhar, que nós possamos dar vazão à ação de Deus. Vida no Espírito, nós falamos, no nosso estudo sobre vida no Espírito, falamos. O Espírito de Deus, ele está no seu Espírito, sempre falando com você, falando conosco, trazendo direcionamento, e cabe a nós, irmãos, levarmos arrastado a nossa vontade, as nossas emoções, as nossas prioridades, tudo que temos, tudo que somos, levar arrastado a obediência dessa voz, a voz do Espírito na nossa consciência. Nós precisamos fazer isso. Todos nós, irmãos, todo crente é um trabalhador. Não tem jeito, irmãos, de nós sermos crente sem sermos trabalhadores. Qual é a característica de um cristão? A característica fundamental de um cristão é que ele leva a palavra de Deus a outras pessoas. É que ele leva as boas novas do evangelho às outras pessoas. É que ele cuida das outras pessoas. Um cristão é um pequeno Cristo. Um cristão é um pequeno Cristo. Se eu digo que sou cristão e não cumpro nada disso,
Então significa que eu não sou cristão. Eu sou nominalmente cristão. Quando nós vemos aqui a palavra de Deus, nós vamos ver que todos aqueles que são chamados de cristãos, eles trabalham em função da palavra de Deus, em função de levar o evangelho. Então, irmãos, oremos. Coloque isso no seu coração, coloque isso como objetivo de oração. Em nome de Jesus. Coloquemos isso. Gostaria agora de mudar um pouquinho o foco e avançarmos em outro ponto quanto à oração. Como deve ser a nossa oração? Como deve ser a nossa oração? Vamos abrir aqui em Marcos, capítulo 10. Capítulo 10. Verso a partir do verso 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, Jesus, tá bom? E numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram, então o cego, dizendo-lhe... parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se da capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Licença. Irmãos, nós vamos ver que a oração, o pedido deste cego Bartimeu, ele está alinhado com o que Deus queria. A primeira coisa é isso. Porque o pedido dele é que eu torne a ver. Primeiramente, nós vemos que ele poderia ter pedido qualquer outra coisa. Deus, me dê uma cadeira para eu poder ficar sentado aqui, veio com o pessoal, esse grupo que anda com o Senhor. Eu preciso de uma esmola, até agora não deu nada. Essas pessoas todas que estão com o Senhor, se cada uma me der R$1, vai mudar a minha situação, vou melhorar. Ele poderia ter pedido qualquer coisa que modificaria a vida dele, mas que ele continuaria a mendigar, ele continuaria impossibilitado de trabalhar, ele continuaria impossibilitado de seguir a Jesus, ele continuaria impossibilitado de tantas formas. Não é? Ele poderia pedir qualquer coisa nesse sentido. Senhor, uma pessoa que... um discípulo do Senhor para ficar comigo aqui, para me levar em casa, para me trazer. Sabe? Poderia ter pedido qualquer coisa, mas ele pediu para ver. Agora, quando ele vê, ele se lança da sua capa e agora ele não pode mais mendigar, porque ele não tem motivo para mendigar. Agora ele pode trabalhar, ele tem que seguir a Jesus, ele tem que tomar as rédeas da sua vida,
Se ele tem família agora, ele pode cuidar da sua família com dignidade novamente, sabe? Está alinhado com o que Deus quer para a vida dele e quer para a nossa também. Muitas vezes, irmãos, nós não queremos ver a necessidade dos outros. Nós acabamos de falar aqui sobre sermos resposta de Deus para a dificuldade das pessoas. Mas muitas vezes nós não queremos ver isso. Então nós pedimos a Deus todo tipo de coisa, menos ver. Porque se nós pedimos a Deus, Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver, o Senhor vai abrir os olhos. E quando Ele abrir os seus olhos, como está fazendo agora, nessa reunião, quando Ele abre os seus olhos, você não pode fechar os olhos novamente e agir como se não estivesse vendo nada. Porque você tem agora ferramentas para poder ver. Nós temos as ferramentas. Então, irmãos, desculpe. É isso. Se Jesus chega até ele e fala, o que tu queres, irmãos, por que Jesus já não sabia o que ele queria? Por que um cego está clamando por Jesus? E Jesus, quando chega perto desse cego, fala, o que você quer que eu te faça? O que você precisa? Não era óbvio para Jesus? Não era óbvio para todo mundo que ele era cego? Sabe, irmãos, não é óbvio. E as nossas orações não podem ser óbvias. As nossas orações não podem ser, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós não falamos assim com os nossos pais na terra. As nossas orações são específicas, precisam ser específicas dentro de cada necessidade que temos. Porque isso, irmãos, nos levará a meditarmos sobre aquilo, a avaliarmos, a pesarmos aquilo dentro de todas as nossas necessidades. Então, nossas orações precisam ser específicas, nós precisamos meditar sobre o que estamos pedindo. Nós precisamos fazer uma autoanálise do que nós estamos pedindo. E aí, pedirmos reto. Nós não podemos... Vou dar um exemplo. Muitos de nós oramos assim, Senhor, abençoa o meu dia. Percebe que isso é bem vago? Senhor, todas as pessoas da terra, abençoa. Que todas as pessoas da terra possam conhecer o Senhor. Senhor, abençoa o governo para que nós tenhamos uma boa vida, como a tua palavra nos diz. Os irmãos percebem que tudo isso está bem vago? É bem aberto, assim, é bem pensado, é bem... Sabe assim, eu não sei nada verdadeiramente sobre o governo, eu não sei verdadeiramente sobre o meu dia, eu não sei bem quase nada, mas eu peço assim, eu peço essa coisa generalista. Irmãos, não é assim. Quando você fala com seu pai que quer um celular, não é? Pai, eu quero um celular. Muito provavelmente você sabe até a marca, você sabe os pixels da tela, você sabe tudo. Porque você meditou, porque você colocou seu coração naquele sentido, naquela direção. Quando você vai pedir uma coisa, um cobertor, vamos manter no celular, um celular, você já sabe o valor do celular, você já sabe o quanto custa, você já sabe mais ou menos se o seu pai tem condição ou não, você já sabe mais ou menos o quão correto você vai utilizar esse celular ou não, o quão corretamente, quais são os objetivos de você ter esse celular. Você sabe de tudo isso. Então, irmãos, nossas orações para com Deus devem ser assim. Senhor, abençoa minha filha. Tudo bem, eu entendi. Certo. Abençoa o quê? Senhor, abençoa a inteligência da minha filha. Senhor, eu estou percebendo que tem relacionamentos que não são corretos para ela. Senhor, abre os olhos dela. Senhor, abre os meus olhos para proibi-la de ter esses relacionamentos. Senhor, percebe? Agora nós estamos conversando de pai para filho.
Você não pode chegar no seu pai, você quer um celular, e falar assim, me dê um meio de comunicação, pai. Um meio de comunicação? Ué, pode ser uma pedra, aí você joga na janela, a pessoa sai lá para te ver. Então, irmãos, nossas orações precisam ser específicas. Por isso que Jesus pergunta, cego Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Aí, o cego Bartimeu é preciso que eu volte a ver. E alinhado corretamente com o propósito de Deus para o homem. Que é cuidar da sua família, seguir o Senhor, trabalhar, tudo. Ver, não é? Então, irmãos, esses são os dois pontos. Jesus mandou que nós fôssemos oração, que nós orássemos para que Deus mandasse mais pessoas para a seara, porque a seara é grande, as pessoas estão se desfazendo, estão se destruindo. Como ovelhas que não tem pastor. Ovelha sem pastor, irmãos, ela paradinha está se destruindo. Ela paradinha assim, ó, ela está se destruindo. Paradinha comendo mato, está se destruindo. Porque o pelo dela vai crescendo de tal modo que chega um momento em que ela não consegue nem andar mais. Não consegue alcançar a boca, alcançar o chão para poder comer. Ela paradinho, o pelo vai crescendo e vai tomando conta, ela vai engodando ela. Uma ovelha sem pastor. Irmãos, é o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo. E nós não podemos fazer vista grossa quanto a isso. Amém, povo de Deus? Então, o primeiro objetivo é esse. Precisamos orar e sermos resposta ao que Deus precisa, ao que as pessoas precisam. Orar para que Deus mande mais pessoas à vinha, à seara. E nossas petições precisam ser específicas. Específicas. Senão você nem sabe se obteve resposta ou não. Se você faz uma pergunta generalista, você não sabe se você obteve a resposta. Se você faz uma oração geral, você não sabe se obteve a resposta ou não. Não é isso? Pai, em nome de Jesus, estamos diante do Senhor para agradecermos porque o Senhor tem nos ensinado. Pai Santo, se anteriormente nós não tínhamos palavras para orar, nós não tínhamos motivos, nós não tínhamos sabedoria para orarmos. Senhor, agora nós já temos, nós sabemos que devemos interceder por todos, nós sabemos que devemos nos derramar diante do Senhor para que possamos ter a nossa vida, o nosso caráter alinhado ao caráter do Senhor. Nós sabemos tantas coisas, Pai. Pai, ajuda-nos a colocarmos em prática tudo isso. Eu te peço para a honra e glória do Teu nome. E, para benefício nosso, é claro, Senhor, abençoa a noite de cada um, que possam dormir abençoadamente, possamos ter um restante de semana cheio de vida, de glória, de bênção, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, até domingo de manhã com a nossa contação de histórias sobre Eliseu. Irmãos, é muito lindo. Por favor, domingo de manhã, 9 da manhã, é nóis. Obrigado, com Deus.